O advogado de defesa dá uma nova versão para o caso dos policiais envolvidos na morte de refém e de assaltante em Senador Canedo. Ricardo Naves falou com exclusividade ao repórter Almir Costa. Os 4 PMs podem ser presos a qualquer momento. Veja a reportagem. Os pedidos de prisão provisória que ainda não foram julgados pela Justiça são do Ministério Público Estadual e da Polícia Militar. As duas instituições pediram as prisões cautelares dos 4 policiais que aparecem nessas imagens, atirando diversas vezes contra um carro onde estavam um menor de idade, que teria roubado o veículo momentos antes, e Tiago Messias Ribeiro, a vítima do assalto e que foi levado como refém. As imagens mostram também que após a interceptação do carro a tiros e a retirada das vítimas do veículo, um dos militares tentou modificar a cena do crime, usando uma arma e efetuando vários disparos no para-brisa do carro, de dentro para fora, com a provável intenção de simular uma possível troca de tiros que supostamente não aconteceu. A Polícia Militar, para provavelmente ocultar ou modificar a cena do crime, disparou de dentro do veículo, alterando o local do crime. O secretário de Segurança Pública criticou a ação dos policiais. Uma ação que nos deixa estarrecidos e indignados, porque os agentes promotores da lei têm que ter uma conduta ético-moral irrepreensível. Os policiais envolvidos no tiroteio que resultou na morte do assaltante e do refém atuam no grupo de patrulhamento tático de Senador Canedo. São eles o sargento Gilmar Alves dos Santos, o soldado Paulo Márcio Tavares, o cabo Flávio da Penha Gomes e o soldado José Solimão Martins. Desde o ocorrido, os militares estão afastados das funções de patrulhamento. 2 deles estiveram neste escritório de advocacia na manhã de hoje, mas não quiseram gravar entrevista. O advogado, contratado pelos militares, conversou com exclusividade com nossa equipe de reportagem e revelou alguns detalhes da versão dos policiais. Segundo o advogado, os policiais não sabiam que no carro havia um refém. Se o Copom repassou efetivamente de maneira fidedigna essas informações e na dinâmica dos acontecimentos, ou isso sai de certo modo fragmentário e impreciso, ou eles, isso é uma eventualidade, né, dentro da dinâmica da urgência, ou eles não a assimilaram com essa precisão toda. Ricardo Naves disse qual a informação que chegou para a equipe. Eles perseguem no procedimento padrão, eu não disse nada diferente disso. Interceptam, adotam os procedimentos normais. Anormal seria se eles já, sem perseguir, efetuassem disparos. Se houvesse qualquer pretensão prévia que não fosse em procedimento policial, eu já teria efetuado esses disparos de imediato. Isso foi escalonado, isso foi sendo efeito de progressão nesse procedimento padronizado. Mas em entrevista ao Jornal do Meio-Dia, a viúva disse o contrário. Avisei que ele estava sem camisa, que ele era alto, forte, que ele tinha 2 entradas, né, fortes na testa devido à calvície. E que estava dirigindo. Que ele foi justamente porque o menino não conseguiu tirar o carro. Ele foi dirigindo, justamente por isso. O defensor concorda apenas que um dos policiais errou ao tentar simular uma possível troca de tiros. Errou. E não errou por má fé. O propósito dele na ação é um propósito em defesa da sociedade. Ninguém pode discutir isso. Não havia acesso, não houve acesso. O que há é um momento de intranquilidade mesmo, né, diante dessas circunstâncias. Não é fácil, apesar do costume. Então, se depara com uma situação dessa. A iminência já era suficiente para que ele fizesse, que ele reagisse daquela maneira. E, de repente, ele sabe que quantos companheiros vão a júri porque minimizam, se não tornam, desacreditam da sua ação. Ele tenta superdimensionar a legitimação dele. O advogado diz que a abordagem policial foi legítima e que apenas a ação individual de tentar forjar a cena do crime pode ser questionada. Ricardo Naves explicou como será a defesa dos militares na Justiça. A linha de defesa é uma linha tão legítima quanto a ação desses policiais.
Teve erro? Teve. Eu espero que a linha defensiva não tenha esse erro e que a perícia, todas as circunstâncias, todas as provas, todas as testemunhas possam efetivamente trazerem o que há de real para a gente poder levar ao juízo e para que a intervenção judicial seja escorreta.